Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um episódio, aliás, mais um vídeo, não é? Continuar aqui a nossa onda de reações. Só pedir-vos, como habitual, deixarem o gosto, comentarem, subscreverem, as coisas todas. E vamos dar início então aqui a mais uma reação. O suficiente para ter uma opinião Mas concreta percebes a sobre o tema. problemática? Percebo. Se tu tens que Eu defender. percebo, os libertários, pá, como disse, existe uma comunidade muito grande de libertários na ecossistema e Bitcoin. E Também é neutra. Ou seja, a responsabilidade individual também vem em termos de defesa pessoal, garantires a tua própria fonte de energia, garantires os teus próprios alimentos. Também existe digamos, um ethos também muito, muito grande em torno disso. Mas qual era o ponto? É uma ferramenta neutra, ou seja, da mesma forma que a internet tu também podes utilizar para, sei lá, contratar um hitman para matar alguém do Parlamento, não é? Também podes usar isso para o teu negócio, para promover, não é? Como fizeste aqui com a Como Prozis. os opiáceos também são uma ferramenta neutra. Lá está. Ou seja, não é. Esse é o argumento, não é? Que tu tens das relações bancárias, porque haver efeitos nefastos, mas se partimos por aí, se calhar também vão-nos controlar o e-mail, não é? Porque o e-mail tu também podes estar a fazer alguma coisa, ou vão-nos pôr uma câmara em casa, tu também podes estar a fazer uma coisa má e eles têm de controlar tudo. Exato. Depois é um debate também muito, muito filosófico. Lá está a liberdade de segurança, não é? Lá está, há de haver ali um ponto. Temos que encontrar um ponto. Mas acho que Só para falar rapidamente aqui a questão da criminalidade, creio que já foi mandado abaixo variedíssimas vezes. Não vale a pena estar a perder muito tempo com isto, porque, como disse aqui, a Bitcoin é uma ferramenta neutra e jamais em alguma circunstância um criminoso irá querer utilizar uma moeda onde depois o registro fica disponível, não é? Toda a gente poder ver em qualquer lado do mundo. Um gajo autêntico completamente burro é que optaria por fazê-lo. E os últimos relatórios aqui da Chain Analysis mostram que a percentagem de transações de Bitcoin que é utilizada para fins criminais é uma coisa, enfim, muito pequena. E o cash, particularmente os dólares, continua a ser o método de eleição aqui para atividades ilícitas. E claro que os bancos estão sempre também metidos nestes negócios, não é? Malta esquece-se que, enfim, não é? A JP Morgan mas os bancos ainda recentemente levaram uma grande multa por causa dessas questões relacionadas com lavagem de dinheiro, qualquer coisa que criminalidade. Eu hei de encontrar a notícia e de partilhar. está claramente mais para o... Devíamos ter mais liberdade. Tu achas? Eu Acho também. que sim. Eu Acho também. sim. Mas uma coisa que eu descobri na minha vida foi que a maior parte das pessoas não quer mais liberdade. A maior parte das pessoas quer Não mais quer segurança. responsabilidade individual. Isso é a minha experiência pessoal. Talvez. Minha experiência pessoal de falar com as pessoas e falar com elas, tentar percebê-las. Quererem ter o trabalho quieto, não querem assumir risco, não é? Essas coisas todas, não é? Exato. Concordo, acho que isso também, de certa forma, também podemos apontar o dedo um pouco ao nosso sistema educacional, a forma como as pessoas. Se calhar. Por exemplo, Acho que, aliás, antigamente, não sei se já leste alguma coisa sobre o assunto, mas antigamente a questão de trabalhares por conta própria era muito mais. Era o standard, ou seja, tu tinhas aliás, eu até li umas coisas aqui do Abraham Lincoln nos tempos da Guerra Civil, que ele até fez campanha com o slogan de acabar com a wage slavery, porque na altura trabalhares por um salário era visto como tu seres um escravo. E havia um gajo que era o Frederick, acho que era um gajo que era um ativista dos escravos, que o gajo, enfim, foi escravo durante a vida toda, depois de lá foi no final da Guerra Civil que aboliram a escravatura, não é? Corrija-me se estiver enganado. Sim, ele depois começou a trabalhar e ele percebeu que era exatamente a mesma coisa. E tens o caso também do. Porque as pessoas pensam. Mas não é? O Bukowski, o escritor americano, que ele também. O gajo, ele tem uma carta famosa em que ele refere que acho que foi um escritor que lhe ofereceu $100 por mês para ele escrever, e ele trabalhava numa estação de correios. Isso. E o gajo escreveu lá que $100 não dava para nada, o gajo ia passar fome, mas ele preferia passar fome e escrever do que sentia-se um escravo autêntico. Mas agora percebes porque é que eu digo que todos devemos ser escravos? Estás a perceber a minha cena? Porque repara, o pessoal pensa que, por exemplo, há 2000 anos atrás que os escravos eram tipo, sei lá, massacrados e que ninguém queria ser escravo. As pessoas têm de ter noção que tu, se fosses escravo, ias trabalhar, ias comer, ias ter a tua família, ias ter as tuas coisas. Acho que não é bem assim, Miguel, mas a verdade é que sim, havia escravos que recebiam salário, que tinham se calhar condições muito melhores do que determinadas pessoas que são
assalariados dos dias de hoje. Mas o argumento da wage slavery do Abraham Lincoln era muito nesta ideia de que eu estou a vender o meu tempo, ou seja, o meu tempo é meu, não é de mais ninguém. Se eu estou a vender o meu tempo, mesmo parcialmente, é como se eu estivesse a dizer que eu sou escravo de forma parcial. Ou seja, estou a alugar o meu tempo. E quem aluga, quem vendia, ou seja, quem vendia o seu tempo, quem mete o seu tempo ao dispor de outros, na altura eram os escravos, não é? O tempo era o seu tempo é que era das outras pessoas. É um bocadinho essa aqui a analogia. Espera, deixa-me continuar. Ok. Há momentos diferentes e diferentes civilizações a tratar os escravos de diferentes formas. Mas muita da estrutura escrava funcionava assim. O escravo era uma espécie de também numa fase, em muitas civilizações, uma espécie de um assalariado. Ou seja, o que eu quero dizer é... Havia salários que recebiam, havia escravos que recebiam nem salários, que fosse desculpa. a comida, porque naquele tempo ter um sítio para dormir e ter Exatamente. comida era o salário. Sim, ainda existe essa, não é? Que os escravos tinham comida e teto. Ou seja, também eram pagos indiretamente dessa forma. Se calhar, o paralelismo entre esses tempos e os tempos da escravatura assalariada dos dias de hoje são muito maiores do que aquilo que as pessoas pensam. Isso é uma discussão Percebes o que filosófica eu também quero muito dizer? interessante. Digo-te já. É muito interessante. Ou seja, e a realidade é, qual é a diferença entre a escravatura que havia e a escravatura moderna que existe agora, entre aspas? Claro que há um tipo de escravatura na África, que ainda existe 1 ou 2 milhões de escravos, que nem recebem dinheiro, só recebem mesmo Eu comida. faço o argumento que se trabalhas por um dinheiro que é controlado por outras pessoas, tu és controlado por essas pessoas. Ok. Ou seja, o teu tempo e a tua energia, se estás É a um trocá-lo bocado- por um bem que é controlado por uma pessoa, essa pessoa controla-te a ti. Mas Ou seja, tu tens sempre controlado por alguém. Tu para teres. Essa pessoa, ou seja, se nós trocamos o nosso tempo e a nossa energia por um determinado bem, se essa pessoa controla esse bem, essa pessoa está controlando diretamente o nosso tempo e energia. E quem é que controlava antigamente o tempo e energia dos outros eram naturalmente os mestres. Controlavam o tempo e energia dos escravos, não é? Este era o argumento que eu pretendi fazer aqui. Menos que queiras viver de uma forma asceta ou queiras viver tipo numa ilha onde tratas de todas as tuas coisas e tens que levar uma Acho que vida não tem muito de mais ser assim, básica. mas- Se queres fazer parte desta civilização, tens que pelo menos obedecer às regras. Quando houver consenso em vamos fazer um país que usa uma. Vai haver, de certeza. O El Salvador já começa a utilizar o Bitcoin, não sei o que Acho que isso mais. também é uma tese que vai acontecer nos próximos tempos, em que vais ter mais microestados. Ou Exato, seja, não mas sei se já leste o Indivíduo Soberano. Já Exato, ouviste mas falar nunca desse te esqueças de uma coisa. livro? Ouviste falar desse livro? Li o Indivíduo Soberano, do James. Portanto, dividir soberano. Tens que levar uma Acho que vida não tem muito de ser mais assim, básica. mas- Se queres fazer parte desta civilização, tens que pelo menos obedecer às regras. Quando houver consenso em vamos fazer um. Sim, mas este argumento é completamente falacioso, não é? Nós estamos a falar mais uma vez imprimir dinheiro, transformação de riqueza, alguém ter o controle do dinheiro, eles têm diretamente o controle do sangue, suor e lágrimas. E a escravatura não é aceitável num regime democrático. Aliás, no regime democrático não digo, mas num regime que respeita a liberdade dos indivíduos, tão simples como isso. Por isso não. Sim, Miguel, estás, país não podes, que usa estás errado. Vai haver, de certeza. O El Salvador já começa a utilizar o Bitcoin, não sei o que Acho que isso mais. também é uma tese que vai acontecer nos próximos tempos, em que vais ter mais microestados. Ou Exato, seja, não mas sei se já leste o Indivíduo Soberano. Já Exato, ouviste mas falar nunca desse te esqueças de uma coisa. Ouviste falar desse livro? Li o Indivíduo Soberano, do James Davison? Não. Não, isso não. O gajo escreveu o livro em 1997 e ele já na altura previa que houvesse uma moeda digital que, digamos, contribuísse para Isso, a isso. emergência, digamos assim, de uma economia Mas, por exemplo, digital que estivesse fora da alçada dos Estados. exatamente, isso é super interessante que me leva a este ponto que é nestes sítios, muita da pobreza que existe em muitos estados falhados vem da má administração da política monetária. Muita, que é as tais elites que destroem o próprio Mas elas sistema. fazem a mesma coisa, só que é um ritmo mais. Eu acho que aqui não, repara, porque Mais assim, acelerado. qual é a forma de ficares mais rico mesmo que tu acredites nisso? Qual é a Nos forma? dias de hoje é tu pegares no teu património, dás como colateral a um banco e ires comprar ativos escassos. Pegares o dinheiro que é Não é bonito. isso que eu estou a dizer. A minha pergunta é esta. E- Tu não achas que onde é que existe mais gajos bilionários no mundo? Estados Unidos, acho eu. Sim, de longe, tipo 80% deles estão lá. Porquê? Acho que queres responder a essa pergunta. É bem fácil. É porque Que é o país que respeita os direitos de propriedade das pessoas e respeita a liberdade das pessoas. Ou seja, é o país que mais respeita esses direitos de propriedade privada e a liberdade das pessoas. Tão simples como isso. Ainda que, enfim, nos dias de hoje isso já esteja sob ataque. é lá onde as pessoas vivem melhor e têm mais dinheiro. Ou seja,
a riqueza não é uma zero-sum game. Certo. A produção de riqueza é quanto mais dinheiro houver nos meus clientes, quanto mais dinheiro eles tiverem, mais rico eu vou ficar. Ou seja, eu quero que eles tenham mais dinheiro. Se tu pões aquela visão de dicotomia de que eu tiro o dinheiro, não é, às pessoas, eu é que fico com o dinheiro e tu não ficas com o dinheiro, não faz sentido nenhum. Isso aí não é assim que o mundo funciona. Há sítios exploratórios, como eu já disse, sociedades falhadas, e estados falhados, onde isso funciona assim, não é? Eu soube no outro dia que o Estado angolano foi 400 bilhões, não foi 400 bilhões, ou 40 bilhões. 40 bilhões de, como é que chama quando eles prendem os bens e como caução. Tive desligado aqui. Mas percebes a palavra? Quando fazes holding aos bens. Imagina, tu fizeste uma ilegalidade, eu prendo a tua casa. Arrestar, não é? Não é arrestar, é fazer. Sim, é arrestar, confiscar. Nós utilizamos o termo hodl. Os bitcoins usam o termo hodl. É hodlar, é. Mas hodlar é guardar. Aqui não é guardar, aqui é arrestar. O governo angolano arrestou, acho que Pois, por si mesmo mal. foi 40 bilhões. Estás a falar ok, confiscou. Ou seja, não é confiscar é tirar. É arrestar até ser provado que aquela pessoa realmente fez uma. Certo, ou seja, a pessoa agora tem provado onde é que veio o dinheiro. Acho que é 40 bilhões. Eu, quando vi aqueles números, eu passei-me. 40 bilhões é muita grana, não é? E aqui em Portugal, acho que foram para aí 4 bilhões, se não me engano, em Portugal. Essa notícia, nem sei porque é que não deu na televisão. É estranho. Mas a Isto me causa alguma estupefacção quando o Miguel fala destes episódios todos e estes episódios não me assustam relativamente àquilo que pode acontecer no que diz respeito aqui ao património dele, que é os Estados se virarem Estados mais comunistas e irem atrás daquilo que ele tem. Mas pelos vistos, enfim, ele acha que com o dólar e com esses governos todos está seguro, não é? Mas a verdade é que ele está a assumir um risco, porque isto é uma possibilidade, por isso é que é inteligente ter alguma coisa que eles não possam pôr a mão. A questão é, eu não vi, pelo menos, também não vejo televisão, se calhar por isso, se calhar deu bué de vezes, eu nem reparei, não é? Estávamos a falar de quê? Angola. Dos Estados falhados, da cena da riqueza, da produção de riqueza, não é? Quantos bilionários existem em África? É o sítio onde existe menos bilionários no mundo. Não é? Há uma proporção direta entre a qualidade de vida das populações e o número de bilionários que existe no seu país. Que significa que quantos mais bilionários tivéssemos, seria também uma consequência de quanta riqueza o nosso país tem. O argumento é: se as pessoas tiverem dinheiro para consumir, nós somos todos prósperos. Não é um argumento. Depende sempre também da população, não é? Temos de ver o número de bilionários per capita. Estamos a falar em valores absolutos, é falacioso, e mesmo assim acho que não podemos fazer essa relação de causalidade assim direta como estás a fazer. Acho que aliás, nos países africanos então há aqui muito que se diga, não é? Então é uma observação de um facto. Então vamos fazer o seguinte exercício: vamos supor que tu estás numa ilha isolada, não é? Isso. Tu estás sozinho, qual é que é o único recurso que tens? É a tua energia. O teu tempo, não é? Tu podes pegar no teu tempo, vais para a água e tentas pescar o máximo de peixe. Isso. Não é? Se calhar há outro tipo que, não sei, vai pescar frutas. Isso. E dedica o tempo dele a fazer o mesmo. Chegas ao final, tu dás uma parte, ou seja, troca um peixe, o gajo dá-lhe um bocado de peixe, dá um bocado de fruta. Mas não é igual. No final, o peixe tem proteína. No final consomem tudo. Sim. Como é que tu querias prosperidade assim? Como é que querias? É muito simples, eu explico-te. Isto é a teoria das civilizações. Estamos numa ilha deserta, somos dois, não é? Então eu digo assim. Nem percebi bem porque é que eu trouxe este exemplo para cima da mesa. E já estava mais para lá do que para cá. E ainda falta 1h30 de podcast. Eu acho que não percebeste o ponto que eu estava a fazer. Nós consumimos os recursos todos da economia. Ou seja, eu peguei no meu tempo. Mas nós não consumimos todos. Não, mas é o exercício hipotético que eu estou a fazer. Ou seja, o gajo pegou no tempo dele, foi apanhar peixe. O gajo pegou no tempo dele, foi pegar fruta. Chegaram ao final, trocaram, consumiram tudo. Como é que há progresso? Ou seja, o consumo foi o máximo possível. Mas tu nunca vais conseguir criar uma civilização assim. Se eles estiverem todos os dias a apanhar só o peixe
e a apanhar fruta. O que é que tu Mas eu não precisas? disse isso. O que é que tu precisas? Não, do argumento que estavas a fazer era que se as pessoas consumissem mais. Não foi o argumento que eu Não, fiz. percebi mal. Ok, por acaso também não percebi isso, Francisco. Não sei onde é que tu foste buscar Prendem os bens e essa ideia. Chegas ao final. onde quantos bilionários existem em África? É o sítio onde existe menos bilionários no mundo. Deserta, somos 2, não é? Então eu digo assim, para criar Eu acho que não percebeste o ponto que eu estava a fazer. É, nós das populações e o número de bilionários que existe no seu país. Que significa quantos mais bilionários tivéssemos, seria também uma consequência de quanta riqueza o nosso país tem. o argumento é se as pessoas tiverem dinheiro para consumir, nós somos todos prósperos. Não é um argumento, é uma observação de um facto. Então vamos fazer o seguinte exercício. Vamos Não é? Tem Ok. tipo Já, em tudo. Sim. não sei. De facto, aqui o ponto que eu fiz não fez muito sentido. Faço aquilo que o Miguel disse. Como é que tu querias prosperidade assim? Como é que querias? É muito Não, simples. percebi mal? O argumento que eu fiz é: eu olho factualmente para o mundo e vejo que o sítio onde há mais gente rica é o sítio onde as populações vivem melhor. Eu acho que não será a relação, não será o Tu podes dizer assim, pode ser uma correlação. Tudo bem, não tem problemas. Não significa. Não causalidade. significa. Mas o que eu olho é assim: o sítio que tem mais gente rica, Estados Unidos, é lá que as pessoas vivem melhor. O sítio onde tem mais gente rica, Suíça, é lá que as pessoas vivem melhor. É objetivamente, vais lá e tu vês que as pessoas vivem melhor, que eu vejo pelo mundo, não é? Claro. Bom, o sítio onde tem menos bilionários, bom, um país qualquer africano, não é? Tem tipo não é? As pessoas vivem pior. Isto é uma observação. Eu não estou a dizer que é consequência. O que me parece a mim é que quando a produção económica não é um zero-sum game. E não é. É o que eu acho. É uma coisa de uma coletividade junta, Exato. onde a distribuição dos recursos não é equitativa. Imagina. Ou seja, não é igual para toda a gente. Os recursos vão por onde eles conseguem, de certa forma, eles vão por onde as pessoas têm diferentes talentos. Regula-se a si próprio. Exato. E portanto não é preciso teres uma entidade superior a dizer qual é que é o preço do dinheiro. Não é? Eu acho que não é. Mas repara, Então qual é a discrepância aqui? A tua grande objeção é que tu achas. Discrepância não, discordância. Mandei aqui mais uma fala para o Miguel. Vamos ver o que é que ele disse. Para já, tudo aquilo que eu disse, não há aqui também grande razão para a discórdia. A questão aqui da criação de riqueza ser um zero-sum game, sim, totalmente de acordo. Achas que os Estados, se isto crescer a um ponto, vão conseguir parar? É isso? não. A minha objeção é assim: tu vives no mundo da teoria. E eu vivo eu acho que não. Eu vivo na realidade. Mas ok. Então, Eu gostava que o mundo funcionasse como tu disseste. Eu acredito que funcionava melhor. Mas isto também pressupunha que tu não podes ter Estados socialistas. Tínhamos que ser todos muito mais parecidos com os americanos. Os americanos seriam um país que estaria mais próximo, apesar de ter muitos defeitos e já não ser um verdadeiro capitalismo, neste momento seria o sítio mais próximo de uma realidade desse tipo. Como é que tu explicas tu teres, por exemplo, pessoas de esquerda comunistas a defender Bitcoin? O que é que tu achas que vai na Só cabeça uma coisa deles? que eu sei do pessoal Comunistas, comunista. atenção, socialistas também, tens progressivos nos Estados Unidos, ou seja, tens pessoas do espectro político todo. Como é que tu achas? O que é que tu achas que vai a defender Bitcoin? Sim. Mas eu não tenho problemas nenhums em que se defenda a Bitcoin. Agora, eles têm que perceber as consequências. O que é que achas que vai na cabeça deles? Ou seja, tu estás a dizer eles que... devem pensar que os bancos centrais são uma cena de capitalismo. Eles devem pensar esse tipo de coisas. Eu não considero o capitalismo crónico. É um crónico capitalismo, na minha opinião. Eu posso estar errado. Acho que o capitalismo também tem muito mau nome, porque quando falamos de capitalismo crónico, falamos de centralização, falamos de, lá está, de produção. Vês como eu gosto do capitalismo? A questão e eu também gosto, mas não, isto, o que nós temos não é capitalismo. A verdade é essa. O que tu tens é um sistema que está corrompido por dentro. Mas ainda funciona. Vai funcionando, mas acho que já tens sinais claros nas sociedades ocidentais que a coisa não está a funcionar. E voltamos, calhar, não vai voltar à questão das casas. Mas o nível de vida, não é? Mas o nível de vida é muito melhor. E estamos todos de acordo. Temos que estar. Tu, se calhar, jovem demais, não sabes ainda. É isso que as pessoas têm de perceber. Pensa-se que vivemos num regime capitalista, mas deixem-me dizer-vos, meus caros, isto tem mais a ver com uma economia planificada do que com um verdadeiro regime de mercados livres. A quantidade de impostos, de regulações, lá está, o facto do Estado, juntamente aqui com o Banco Central, controlar o bem mais importante da economia de uma forma centralizadora,
Isto são tudo características de sistemas socialistas centralizados, não de regimes que promovem mercados livres, concorrência e verdadeiro capitalismo, em que existe skin in the game e as pessoas, quando as coisas correm mal, pagam do seu bolso, pagam os prejuízos, não é? Nós vemos é aqui o Estado que muitas vezes é utilizado para sacar fundos e quando as coisas correm mal, sacar um bailout, uma ajuda e. Bem, claro que isto assim, depois a coisa é manifestamente injusta. Mas é curioso que, finalmente, as pessoas que são mais anticapitalistas estão sempre a apontar teóricas falhas do capitalismo, mas isso não é capitalismo. Isto são precisamente sintomas de um regime que é socialista e que tem intervenção aqui do Estado. Não é? Fala-se muito, por exemplo, a questão mas, enfim, dos apoios, que às vezes, olha, que o Miguel agora recebeu lá, né, os apoios europeus, não é? É uma questão, é uma coisa, é uma medida de um sistema socialista, um sistema de mercados livres, não, o Estado não anda aqui a distribuir dinheiro para as empresas. Não acontece, anda aqui a distribuir dinheiros. E também, é assim, já agora, se me permitirem aqui o ponto, isto também é uma barbaridade. A ideia de que a Prozis não pode receber um subsídio quando paga, se calhar 10 vezes mais esse valor em impostos todos os anos. É isso que as pessoas também se esquecem, que a quantidade de impostos que uma empresa paga tem de, está incentivada para ir buscar também ao Estado, não é? Pelo menos parcialmente aquilo que pagou. E não tenho a mínima dúvida que isto, as empresas em geral, a estrutura produtiva paga muito mais do que aquilo que recebe, não é? Para alimentar as pessoas todas que vivem, o aparelho que vive toda a conta do Estado. Não tenho a mínima dúvida disso. Mas Eu tenho os cabelinhos brancos. o mundo mudou muito há 20 anos para cá. Certo. Então, mas vamos continuar então. Onde é que Mais problemas. os pontos. Se calhar vamos ficar por aqui. Creio que foi mais um bom episódio. Não houve aqui, não falámos muito então sobre Bitcoin durante estes 15 minutos, creio eu. Se calhar foi um bocadinho mais. Espero que tenham gostado. De qualquer forma, voltamos aqui numa próxima. Grande abraço.